Diretoria do Flamengo peita a CBF de quebra e irrita a Fluminense. Renovações e saída do Flamengo. Tite é quem vai decidir. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de sexta-feira, recheado de informações. Sexta-feira 13, pessoal supersticioso aí, cuidado quando for passar embaixo de uma escada, ao cruzar com gato preto. Gente, gato preto não traz azar para ninguém. Muita gente maltratava os bichanos aí porque acreditavam que dava azar. Não dá azar nada. O que dá azar é você maltratar um ser vivente criado por Deus. Mas, começou a assistir o nosso vídeo? Já deixa o seu like, não é inscrito? Se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça e ajuda muito no crescimento do nosso canal. E assim nós continuamos mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Quero mandar um abraço muito especial para o meu primo Pedro Oliveira. Pedro Oliveira, delegado da Polícia Federal, passou a sua carreira toda lá no Rio Grande do Sul, conhecido como Carioca. Hoje ele está aposentado. Pedro, um beijo, um abraço para você, meu primo rubro-negro. Então vamos aqui com as notícias. Rapaz, sabemos que o Flamengo está aí tentando se levantar, se reerguer nesse campeonato brasileiro. Nós estamos apostando todas as nossas fichas no técnico Tite, né? O Flamengo, após a data FIFA, vai jogar contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, né? E o próximo jogo do Flamengo é no Maracanã, dia 22, contra o Vasco da Gama. E aí começa o imbróglio. Por que começa o imbróglio, PQD? A Comebol iria assumir o estádio do Maracanã de maneira antecipada, no dia 20 de outubro, já que tem a final da Copa Libertadores no dia 4 de novembro contra o Fluminense. O Flamengo bateu o pé e vai realizar o seu jogo dia 22 com o Vasco. No caso, a Comebol iria assumir o estádio do Maracanã no dia 23. Teria aí uns 13, 12 dias para poder cuidar do gramado, colocar ali todos os patrocínios da Comebol, ajeitar o estádio, organizar a logística do estádio para o jogo da final. Porém, Rodolfo Landim disse que não vai liberar o estádio do Maracanã antes do jogo contra o Bragantino no dia 29 de novembro. Jogo esse que será pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O jogo entre Flamengo e Santos será realizado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E tinha ficado aí faltando ainda saber em qual estádio seria realizado o jogo Flamengo e Bragantino. Mas a diretoria do Flamengo disse que o jogo será no Maracanã e que não cede antes disso. Flamengo que administra o Maracanã, e aquele ditado: farinha pouco, meu pirão primeiro. Flamengo que está precisando pontuar no Campeonato Brasileiro, precisando se classificar para a Libertadores da América do ano que vem. O técnico Tite disse que dá o Flamengo ser campeão. Tudo isso com os pés no chão. Sonhar não custa nada. Então o Flamengo vai mandar o seu jogo contra o Bragantino no Maracanã no dia 29. Isso aí é uma briga que nós sabemos que vai dar pano para manga, né? Espero que o Flamengo consiga aí resolver essa situação. E mediante a isso, a diretoria do Fluminense disse que o Flamengo está sendo egoísta nessa situação, que está pensando só nele. Cara, que eu falei, faria pouco meu pirão primeiro. Os dois administram juntos o Maracanã? Administram, mas o Flamengo ali tem o voto de Minerva com relação a isso. Então vamos ver como é que vai ficar essa briga aí. Agora vamos falar aqui sobre Bruno Henrique. O que acontece? O João Guilherme, narrador aí de futebol, tem um grande apreço pela torcida rubro-negra, a torcida rubro-negra também tem um grande apreço pelo mesmo. Ele garantiu aí em entrevista que a situação de Bruno Henrique com o Flamengo está praticamente resolvida. Ele disse o seguinte no seu canal aqui, ó, abre aspas: o desejo de Bruno Henrique fará diferença. BH quer ficar no Flamengo. A parte salarial já está acertada. Não há empecilho. O problema agora está exatamente no tempo de compromisso. Mas, sinceramente, a diretoria do Flamengo, que foi muito criticada em 2023 por não ter renovado com Dorival Júnior, por ter trazido Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, por ter feito contratações que não deram certo, essa diretoria não vai dar mole
de perder Bruno Henrique para o Palmeiras, disse aí o narrador, fecha aspas. Ele complementou dizendo o seguinte: então, o que eu quero dizer é o seguinte, embora o Palmeiras queira e tenha feito uma grande proposta, querer não é poder. A vontade do jogador em permanecer no Flamengo é também o empenho da diretoria, até mesmo ceder, porque sabe que será uma bomba, um tiro nos dois pés, perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. Fará com que as partes cheguem a um acordo. Então, eu posso dizer aqui para você que acompanha o canal João Guilherme que a chance de Bruno Henrique permanecer no Flamengo, apesar da ótima proposta do Palmeiras, é imensa, fecha aspas, concluiu o narrador. E por falar nisso, como eu já trouxe ontem aí num vídeo mais curto, a diretoria do Flamengo sentou com o Tite e o departamento de futebol e decidiram que vão abrir negociações para a renovação de Gabigol, Everton Ribeiro e a de Bruno Henrique já está encaminhada. Então, vamos mudar aqui de assunto, falar assim, o Marcos Braz falou para pessoas próximas que o Flamengo, o Tite, vai dirigir uma seleção no Flamengo. Saiu muito pelaquela brincadeira, Tite é mentiroso, disse que não iria assumir nenhum time de futebol no Brasil em 2023. Aí criou-se aquele meme, né? Flamengo não é time, Flamengo é seleção. Mas Marcos Braz disse e garantiu a pessoas próximas que esse ano de 2024 o Flamengo fará uma grande janela de transferência, fará grandes contratações e que o Tite terá em suas mãos uma seleção, juntamente Tite, a diretoria do Flamengo, o departamento de futebol, eles vão se reunir e vão aí no mercado trazer jogadores que possam vir agregar e o Flamengo vir ter um ano de 2024 tão brilhante quanto 2019. E por falar em contratações, nós também teremos jogadores que estão retornando ao clube, jogadores que estavam emprestados, né? Temos aqui o caso de Hugo Souza, Thiaguinho, André Luiz e Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, que tem feito uma grande diferença aí no Red Bull Bragantino, tem sido jogador que ajudou o clube a chegar aí à segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Temos aí o Thiaguinho e o André Luiz, mas eu quero pontuar em cima de um jogador em específico aqui, que é o atleta Hugo Souza, né? O Hugo Souza, que está emprestado ao Chaves de Portugal, já participou de 9 partidas sendo titular e tendo boas atuações no gol. O que eu quero pontuar com relação ao Hugo Souza é o seguinte: o Hugo Souza teve boas atuações, teve destaque nas categorias de base do Flamengo. Chegou de ser ir para o profissional, teve algumas boas partidas e depois caiu de rendimento. E ele disse o seguinte: ele procurou um psicólogo para poder tratar o seu problema. Por quê? Ele disse que jogar no Flamengo é uma pressão muito grande. Desde 2019, com a saída de Jorge Jesus, o Flamengo não tem um psicólogo no seu quadro, né, de funcionários, né? Muitos jogadores do Flamengo caem de rendimento e nós não vemos a diretoria se movimentando para fazer esse tratamento psicológico, ter um psicólogo ali dentro do clube, um cara que acompanha o dia a dia do atleta, sente, converse com ele, porque é sim uma pressão muito grande. É torcida cobrando, é dirigente cobrando, é técnico cobrando. O cara ganha milhões, tem problema psicológico? Tem sim, cara. Nós vemos aí tantos empresários tirando a sua própria vida, né? Dinheiro não livra ninguém de passar por problemas psicológicos, não. Passar por depressão, crise de ansiedade. Tudo isso aí, qualquer ser humano está propício a passar por isso. Vamos aí, Adriano Imperador, cara. Encerrou a sua carreira cedo. Se ele tivesse tido um acompanhamento psicológico, tivesse o ajudado, eu creio que Adriano Imperador estaria jogando até hoje. Mas as pessoas não levam a sério. Então, vamos falar aqui sobre saída de jogadores do Flamengo. O técnico Tite, né, informações do ge.com, colocou todos os jogadores do Flamengo no mesmo patamar. Como assim, PQD?
jogadores que estavam no banco de reserva, jogadores que não estavam sendo utilizados, jogadores que já estavam aí sendo relacionados, principalmente pela torcida e pelos meios de comunicações, de que não iriam permanecer no Flamengo. Rodrigo Caio, Pablo, Davi Luiz, Felipe Luiz, todos esses jogadores serão reavaliados novamente pelo técnico Tite. Ele disse isso para o departamento de futebol e a diretoria do Flamengo: ninguém sai sem o aval dele. Todos os jogadores ali terão chances iguais para mostrarem a sua qualidade, o seu potencial e que podem ainda ajudar o Flamengo. Então, pessoal, barca, não tem barca. Até o final do ano não tem barca. O técnico Tite irá dar oportunidade para todos os jogadores que estavam sendo deixados de lado. Então, isso aí é uma boa notícia. Então, o técnico Tite, né, que estava fazendo treinos na parte da tarde no CT Ninho do Urubu, nessa sexta-feira especificamente, ele passou o treino para a parte da manhã. Então, o elenco do Flamengo treinou hoje na parte da manhã no CT Ninho do Urubu. A presidente do Palmeiras, né, e o presidente da Mancha Verde, Jorge Luiz, ligaram aí o modo quinta série. Exatamente isso aí. Teve aí a crítica da presidente do Palmeiras falando que a Mancha Verde era o câncer do futebol, né? E agora o presidente aí da Mancha Verde rebateu a Leila dizendo o seguinte, abre aspas aqui: graças ao Palmeiras, todos te conhecem, no caso a Leila. Antes, pelo jeito que você se veste, parecia uma bruxa do 71. Se eu sou câncer, você era a bruxa do 71. Fecha aspas aí para ele, né? Então ele quis dizer o seguinte: se ela pode falar o que ela quiser dele, ele também tem esse mesmo direito. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Cara, então é isso aí. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!